Vocês estão aí? Tô procurando, hein? Estamos aqui para mais um de nossas investigações. E nós vamos desvendar este mistério, hein? Qual será o mistério de hoje? Vamos localizar a nossa pista? Vamos procurar a nossa pista do dia. Aqui está a nossa pista do dia. Qual será o tema de hoje? Vejam, SOS. SOS, tá miudinho. Tem uma coisa pequenininha escrita aqui, vocês estão vendo? Uma coisa pequenininha, vamos pôr a nossa lupa. Olha só, SOS. Quem deve ajudar? O que significa SOS? Vocês já viram? Existem vários pedidos de ajuda. Como são formas de pedir ajuda? Tem gente que pede ajuda numa floresta, por exemplo, que está perdido, com fogo. Tem gente que escreve SOS na praia, numa faixa, para pedir ajuda. Wow! Like this. Pedidos de socorro, socorro, help em inglês. Tem vários pedidos. E SOS é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. E quem é que deve ajudar quando se escuta um pedido de socorro? É sobre isso que nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o profeta Elias e uma mulher que ele conheceu, uma senhora viúva. O profeta Elias vivia nos dias do rei Acabe. O rei Acabe e outras pessoas daquela época acreditavam num Deus falso, chamado Baal. E essas pessoas acreditavam que Baal era quem mandava a chuva. Baal mandava a chuva do jeito que eles acreditavam. Elias falou para eles que não, que tinha um Deus verdadeiro, mas eles não entenderam. E Deus, nosso Deus verdadeiro, ficou muito triste e a chuva parou. Aquele tempo, Deus mandou uma seca de 3 anos e meio e não vinha mais chuva e não tinha mais alimento. Vocês imaginam uma terra sem alimento? Uma cidade sem chover? As verduras não saem, os alimentos não saem, não tem fruta, não tem água direito. E foi uma época de muita seca, de muita dificuldade. E Elias era um profeta, foi enviado por Deus à casa de uma viúva, a viúva de Serepta. E esta viúva, chegando lá, esta viúva tinha pouco alimento, como devia ser com muitas pessoas, não? Estavam numa seca. Elias olhou para ela e falou: me veja um copo de água. E depois, traga também um pãozinho. Deus mandou Elias lá, a mulher estava em dificuldade e ele chega e pede água e um pãozinho. Ela olhou: olha, eu tenho aqui uma panela e na minha panela tem um punhadinho de farinha e tenho também uma botija com um pouquinho de azeite. Já vem. E foi e fez um pão. O que ela tinha, crianças? Naquele momento em que Elias chegou, só dava para fazer o pão para aquele dia. E ela chegou a dizer isso: eu vou fazer o pão e esperar a morte chegar. Ela morava, ela e o filho, e ela era viúva, então ela não tinha um marido. E ela só tinha esse punhado de farinha. O alimento daquela época era o pão. Como se fosse hoje o nosso arroz com feijão, as nossas refeições. Delicious. Tudo que eles comiam só tinha o pão mesmo. E ela tinha esse punhado de farinha. E o que ela fez? Ela podia falar:
Elias, eu não vou te dar pão não, só uma água, eu não tenho comida, mal tem para mim. Ela foi e fez o pão e dividiu com Elias. E aconteceu um milagre, e aconteceu uma bênção de Deus. Aquela farinha que ela só tinha uma porção, não acabou. A farinha não acabava, o azeite não acabava. E eles conseguiram se alimentar durante todo o período da seca com esse alimento. Elias era um homem de Deus, crianças, era um profeta. Ele via muitas coisas da parte de Deus. E em determinado momento, o filho dela adoece e morre. O menino morreu. E ela fala, por que você veio para minha casa, Elias? Você veio aqui, pede pão, as coisas melhoram e de repente meu filho morre. Ela ficou muito triste e aborrecida. Elias orou com o menino. Orou por 3 vezes, inclinando o corpo sobre o menino. E o menino reviveu. E isso Wow! é para ilustrar a nossa situação de hoje. Quem deve ajudar? Quem deve atender esse pedido de socorro? Vocês sabem, SOS era uma palavra usada também antigamente em código Morse, que era um código muito antigo. Eles usavam para pedir socorro também nos navios que estavam naufragando. Sabiam que o Titanic usou esse código? Usou SOS para pedir ajuda. E quando a gente escuta um pedido de ajuda, quem deve ajudar? Quem deve ajudar? Eu, você, nossos pais, nossa família, todos nós devemos ajudar. Nós não podemos recusar um pedido de socorro. Aquela mulher viúva ajudou. Ela ajudou Elias. Ela podia ter negado o pão a ele, mas ela não negou e o Senhor multiplicou na vida dela. Então, crianças, essa história é para nos lembrarmos de que nós podemos ajudar. SOS também tem uma tradução do inglês dizendo save, do S, your, O-S, soul. Salve a nossa alma. E quem pode salvar a nossa alma? Jesus. A Bíblia diz que ele é o pão da vida. Então, ele é o pão, é alimento para a nossa alma. E Deus também não vai permitir que nada nos falte. E nós também podemos ser um canal de bênção para pessoas que precisam. Mas, professora, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho aqui como ajudar uma pessoa. Quando você está na escola, nunca aconteceu uma vez de alguém não tem um lanche, você dividiu o seu lanche? É uma maneira de ajudar. Um colega que esqueceu o caderno ou que não tem um caderno, você dá uma folha para ele. Um colega que está sem o lápis e você dá um lápis para ele. Há muitas maneiras de ajudar. A nossa igreja tem também um projeto social. A gente faz aquele dia do voluntariado. Like this. Que também é uma maneira, já vi vocês por lá. Então, são maneiras de ajudar, arrecadar alimentos para doar para as pessoas. Quando esta situação da pandemia passar, nós vamos pensar em maneiras de arrecadarmos coisas para ajudar as pessoas lá com vocês, crianças, tá? E vamos orar? Vamos pedir a Deus para a gente ser uma bênção na vida das outras pessoas? Antes da nossa oração, eu gostaria que vocês lessem Hebreus 13, 27. Desculpe. Hebreus 16. Desculpe. Hebreus. Vamos ler. Hebreus 13, 16. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Então, estender a mão ao próximo, poder ajudar as pessoas, é algo que agrada muito ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai,
Agradecemos a Ti por cada vida, por cada criança alcançada por esta mensagem. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe a cada criança, para podermos ser pessoas que estendem a mão, pessoas que ouvem o pedido de socorro dos necessitados, que podem ser um apoio aos aflitos, aqueles que precisam de Ti, aqueles que não têm o pão na mesa, aqueles que precisam de uma palavra de consolo. Ajuda-me, Senhor, ajuda cada criança a ser uma bênção, como aquela mulher, como a viúva de Serepta foi. Agradecemos pelo Teu amor. Sê conosco. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima investigação.